Olá, graça e paz. Deus abençoe. Estamos concluindo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Amém? A vinda do Senhor é certa e será repentina. A necessidade de vigilância, alguns conselhos e preceitos. Amém? E a saudação final e a bênção. Como virá o dia do Senhor para o incrédulo? Paulo vai responder. Como virá também para o crente? Virá como um ladrão de noite. Paulo também vai responder. Apesar de não sabermos o tempo exato da vinda do Senhor, saberemos quando estiver próxima. Então, está bem próxima. Amém? Mateus 24:32 fala sobre isso. Então, Paulo compara o estado pecaminoso do mundo. Com o quê? Qual é a relação entre o versículo 9 e a doutrina de que a igreja passará pela tribulação? Irmãos, isso é um erro na interpretação bíblica, amém? A igreja não passará pela tribulação, ela será arrebatada antes da tribulação. Amém? O Senhor, ele nos livrou da ira. Amém? Que advertência é feita aos que exaltam as manifestações do Espírito acima da pregação da palavra, né? Não é as manifestações do Espírito, mas somente a questão das emoções. Nós precisamos ter sabedoria, amém? O irmão Hegel, ele diz que sempre paralela a manifestações do Espírito, vão ter manifestações da alma do homem e vão ter também manifestações falsas demoníacas, amém? Para trazer confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão, amém? Qual deve ser a atitude do crente para com os seus líderes, os seus pastores? Né? Versículo 12 e 13. Então, ele diz que deve ser com amor e em máxima consideração. Você tem amor e consideração pelo seu pastor? Aleluia. Pense nisso. Amém? Ou você resiste ele? Fala mal dele pelas costas? Pense nisso. Amém? Aleluia. Qual deve ser a nossa atitude para com as mensagens em línguas e profecias? Qual é o plano perfeito de Deus para todos os crentes? Quando será terminada esta obra? O que torna possível o cumprimento da oração pronunciada no versículo 23? Amém? O mesmo Deus de paz o santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta está no versículo 24. É Deus quem faz essas coisas. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Amém? Então, a vinda do Senhor, ela é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Olha, o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, ele está separando aqui o arrebatamento da igreja da segunda vinda de Cristo. Então, como está perto dos versículos, fica difícil de separar. É mais ou menos como o entendimento no estudo da escatologia daquelas profecias de picos, amém? Que existiam, quando o profeta via, ele via os picos da montanha profética. Porém, eles pensavam que era tudo um atrás do outro, mas tinha vales, amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, há uma necessidade de nós vigiarmos, porque a igreja vai ser arrebatada de repente. A vinda do Senhor não. Após o arrebatamento de 7 anos, Jesus vem juntamente com as miríades de anjo e com os seus santos, amém? Para instaurar o seu milênio, amém? E amarrar Satanás por 1000 anos. Ele diz assim, mas vós, irmãos, versículo 4, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha, o tempo todo a palavra está dizendo, desperta, ó tu que dormes, não durma, amém? Levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. E ele diz aqui, nós devemos viver de forma sóbria, amém? Versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Como?
Ele diz, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomado como capacete a esperança da salvação. Como nós estamos precisando disso, né? Esse capacete com a esperança da salvação nesses dias de pandemia, nesses dias que estão diante de nós. Porque Deus não nos destinou para ir, olha, falando que a igreja vai ser arrebatada antes, amém, da tribulação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, é muito importante nós entendermos isso, amém? A ira de Deus não está sendo derramada ainda. Nós estamos debaixo da graça, a ira de Deus foi toda derramada em Jesus, amém? A ira de Deus vai ser derramada após o arrebatamento da igreja. Vai começar aquelas 7 semanas, ou os 7 anos, né, do período de tribulação, 3 anos e meio, depois 3 anos e meio, que vai ser de muita dor, de muita agonia, mas a igreja não vai estar mais aqui, amém? Então é muito importante nós entendermos isso e nos consolarmos uns aos outros com estas palavras. Para quê? Para que haja edificação recíproca, amém? Então, ele vai trazer alguns preceitos. Agora vos rogamos, irmãos, versículo 12, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem. Ele está falando dos líderes, dos pastores, amém? Olha como você deve tratar o seu pastor. Diz assim, versículo 13, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, você tem tido consideração pelo seu pastor, você tem ele com apreço, com carinho. É muito importante você desenvolver isso, porque o trabalho pastoral é um trabalho de aconselhamento através do exemplo e do ensino, amém? Os pastores, através do exemplo e do ensino, eles, vamos dizer assim, dirigem os seus liderados. Então, é muito importante você ter grande estima pelo seu pastor, você ter grande consideração, você orar pela vida dele, você abençoar a vida dele, amém? Ser fiel a ele na ausência, amém? É muito importante isso. Louvado seja Deus. Versículo 14. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evite que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. Olha, os mandamentos, não apagueis o Espírito e não desprezeis as profecias, implicam por sua forma no grego que os tessalonicenses eram culpados de ambos. Paulo se opõe a essas atitudes, aprovando atividades carismáticas testadas, provadas e validadas, antecipando os conselhos de 1 Coríntios, capítulos de 12 a 14, que depois ele deveria escrever de volta a Corinto, onde estava quando escreveu estas palavras. Extinguir aqui carrega a ideia de desalentar a chama do fogo do Espírito Santo, que é desejada para purificar, iluminar, aquecer, derreter e consumir. Isto pode ocorrer através de uma resposta inadequada e fria, ou de uma resposta exageradamente despedaçadora. Então é muito importante nós entendermos isso, amém? Não extinguir o espírito, não desprezar as profecias, mas, versículo 21, julgar todas as coisas e reter aquilo que for bom. E precisamos nos abster de toda forma do mal, amém? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Paulo aqui, ele divide o homem em 3 partes: espírito, alma e corpo. Amém? Quem santifica é Deus. Por isso, nós precisamos nos voltar para Deus, porque Deus é fiel e ele é quem vai trabalhar em nós. Como Paulo diz, né? Aquele que em vós começou a boa obra, ele também a completará até o dia de Cristo Jesus. Então, na saudação final e na bênção, ele diz: irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo, que era um beijo que eles davam. Conjugo-vos pelo Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Nosso culto hoje à noite será online, mais uma vez. Você irá nos acompanhar da sua casa e nós estaremos levando a palavra de Deus
na unção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.